Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Filosofar em Aulas. Meu nome é Wesley e eu sou professor de Filosofia no Ensino Médio. Nesta videoaula nós vamos dar início a uma oficina de seminário. Ela está dividida em dois momentos complementares. Neste primeiro momento nós vamos tratar como nós podemos fazer para organizar as ideias de modo coeso, a fim de que possamos transmitir uma mensagem que os ouvintes possam memorizar e guardar com eles, dando êxito à nossa apresentação. Nesta organização das ideias, nós vamos também acrescentar algumas dicas que você pode utilizar na hora de montar os seus slides. Desta forma, você vai usar essas características e vai fazer com que a sua apresentação fique mais dinâmica. O segundo momento desta oficina consiste em uma atividade prática que nós vamos fazer durante as nossas próprias aulas, que é justamente abordar um pouco das técnicas de apresentação, técnicas de oratória, bem como falar um pouco também da linguagem corporal, que é muito importante na hora de você fazer uma apresentação em público. O conteúdo desta aula consiste no seguinte: nós vamos abordar ali transmitindo a mensagem, onde nós vamos aprender como organizar as ideias com introdução, desenvolvimento e conclusão, além das características a serem utilizadas na montagem dos slides também. Em seguida, nós vamos abordar as técnicas de apresentação, bem como linguagem corporal e também fazer algumas dinâmicas de grupo para irmos treinando essas mesmas técnicas e irmos aprimorando esse conhecimento. Antes de mais nada, por se tratar de seminário, nós temos que lembrar que a apresentação em público ela pode se dar de diversas formas. E uma delas é justamente a apresentação de seminário. O que nós podemos entender por seminário? O seminário é um procedimento didático que consiste em levar o aluno a pesquisar um tema a fim de apresentá-lo e discuti-lo de modo científico. Ele tem o objetivo de introduzir o educando na pesquisa e na análise sistemática de fatos e de abordagens e conhecimentos diversos. Além disso, também visa levar o domínio da metodologia científica de uma disciplina e também desenvolver essa habilidade de trabalho em equipe. Uma apresentação de seminário ela pode ser feita tanto individualmente quanto em grupo. No caso de vocês, eu solicitei que fosse feita em grupo. Sendo assim, a primeira coisa que vocês fizeram foi justamente realizar a pesquisa sobre o tema definido para cada grupo. A partir dessa pesquisa que vocês realizaram, é muito importante que o grupo se junte e defina qual é a mensagem que vocês pretendem transmitir aos ouvintes. Mensagem, nós temos que ter em mente que é aquilo que nós queremos que os nossos ouvintes memorizem ou retenham consigo. Esta mensagem ela pode guiar-se por uma pergunta, como por exemplo, o que é importante eles saberem? Qual é o ponto mais importante de todo esse conteúdo que nós pesquisamos que eles precisam guardar e levar consigo? Então, a partir do momento que vocês questionam aquilo que deve ser importante, vocês vão conseguir traçar um caminho ou até mesmo fazer um filtro de toda a pesquisa que foi realizada, tendo em vista o curto espaço de tempo que vocês dispõem. Não dá para apresentar todo o conteúdo, então vocês precisam fazer ali um filtro, vocês precisam definir o que é mais importante ser dito. A partir do momento que vocês têm claro qual é a mensagem que desejam transmitir, vocês vão colocar esta mensagem dentro de uma estrutura. Essa estrutura básica possui uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então vamos dar início a essa estrutura. Na introdução, nós temos dois momentos importantes. Essa introdução ela tem o objetivo de apresentar o tema e também de demonstrar qual é o percurso que o grupo, ou no caso uma pessoa que esteja fazendo individualmente, irá percorrer, irá seguir para fazer essa apresentação. Quando vocês vão apresentar o tema, nós temos ali algumas perguntas que vão ajudar vocês a deixar isso bem claro. Primeiro, sobre o que será discutido?
Então, quando for começar a falar do assunto, precisa deixar claro qual é o assunto que será abordado, para que isso também possa despertar a atenção dos ouvintes de vocês. Além disso, qual é a importância de nós falarmos desse assunto? Por que ele é importante ser abordado? Se isso não ficar claro, como que a atenção dos ouvintes vai se voltar para vocês? Até mesmo porque, se não for algo importante, então por que falar sobre isso? Não é? Então nós temos que evidenciar qual é a importância de falarmos sobre isso. Além disso, qual é a problematização que vocês vão tratar? O que nós vamos entender por problematização? Problematização é uma pergunta que nós queremos responder, né? Todo problema ele pode ser expresso numa pergunta. Então, assim, na metodologia científica de uma pesquisa, a gente faz uma problematização que é uma questão que vai nos guiar na realização dessa pesquisa. Então, pega o assunto que você sorteou para explicar, para apresentar, e defina lá qual é a problemática que está sendo abordada dentro desse assunto. Que tipo de questões os filósofos, no caso, né, tendo em vista que o seminário é voltado para a nossa disciplina, qual é a problemática que os filósofos que vocês estão pesquisando estão tentando responder ou estão investigando? Tudo bem? Bom, além de qual é a problematização, nós precisamos deixar claro de quais são os objetivos dessa apresentação. Além disso, para falar sobre todo esse assunto, que tipo de pesquisa vocês realizaram? Foi uma pesquisa bibliográfica, consultando livros, consultando sites, consultando revistas? Ou foi uma pesquisa de campo, onde vocês fizeram uma experiência, uma visita em algum lugar, uma entrevista com pessoas? Então, que tipo de pesquisa foi realizada para vocês chegarem neste momento e transmitir esta mensagem? Tudo bem? Porque, afinal de contas, essa mensagem ela não pode sair simplesmente da cabeça de vocês, né? Ela é fruto de uma investigação que foi realizada previamente, tá? Bom, após essa apresentação do tema, nós vamos para o segundo momento da introdução, que é o percurso da apresentação. Então, é importante deixar claro para os ouvintes qual é o caminho que vocês vão seguir para falar sobre todos esses assuntos. Ou seja, como estão organizadas as ideias, né? Qual é a sequência, qual é o raciocínio lógico que vocês estabeleceram para tratar dessa temática. Terminada essa introdução, é claro, tomem cuidado, vocês não podem esgotar os conceitos chaves ou aquilo que vocês investigaram e querem tratar. Então, a pessoa que vai fazer a introdução, ela vai abordar as ideias de modo, como o próprio nome já diz, apenas introdutório. Ela vai apresentar os temas, os conteúdos, os conceitos. Agora vamos para o segundo momento, que é o desenvolvimento desta apresentação. Esse desenvolvimento vai fazer uma abordagem das ideias de modo mais aprofundado. Então, todas as ideias que foram elencadas na introdução, agora elas precisam ser esmiuçadas, ou seja, trabalhadas em mais profundidade e em maiores detalhes, a fim de que elas possam ficar claras para aqueles que estão ouvindo ou assistindo a apresentação de vocês. É muito importante que nesse processo de desenvolvimento, né, mais aprofundado dessas ideias, vocês possam utilizar dados bibliográficos, gráficos, dados estatísticos. Então é ali que vocês têm que mostrar que isso não foi tirado apenas da ideia de vocês, né, ou da mente de vocês. Foi fruto de uma pesquisa realizada. Então, vocês vão recorrer à autoridade dessa pesquisa, né? Por isso que é muito importante que essa pesquisa seja feita em fontes confiáveis. Quando se faz pesquisas pela internet, o ideal é que vocês utilizem teses de mestrado, aliás, dissertações de mestrado, teses de doutorado, sites que abordem o assunto com mais seriedade e não somente aqueles que qualquer pessoa pode entrar e editar e mexer no conteúdo, tá? Então é muito importante que a fonte da onde vocês tiraram essas informações, ela seja uma fonte confiável.
Depois de vocês tratarem com mais profundidade todas as ideias elencadas lá na introdução, é necessário fazer agora uma conclusão de todo esse conteúdo. Em que consiste essa conclusão? Esta conclusão, primeiro, ela consiste no resgate sucinto de todas as ideias abordadas. Ou seja, você não vai ter que explicar tudo de novo. Você apenas relembra resumidamente, em conceitos mais sucintos, aquilo que foi explicado em maiores detalhes e em maior profundidade pelos colegas. Além de fazer esse resgate mais sucinto, aqui seria muito importante que vocês conseguissem apresentar uma resposta para o problema que foi abordado nessa linha de pesquisa que foi realizada. Então, assim, por exemplo, se você vai abordar ali a questão da teoria do conhecimento, e você trata especificamente da ideia de um filósofo abordando esse tema, é importante que você dê ali qual é a resposta que ele traz a essa problematização pertinente à temática que vocês estão tratando. Então, pode haver uma resposta a essa problematização, como também nem sempre as respostas poderão ser encontradas. Tem que tomar cuidado que na conclusão não podem constar novas ideias que não foram tratadas anteriormente. Então, assim, a conclusão é um desfecho. Portanto, ela não pode acrescentar mais conteúdo, é apenas para reforçar aquilo que já foi dito, de modo mais resumido, a fim de que os ouvintes possam memorizar mais facilmente. Além disso, se não conseguiu encontrar uma resposta para a problemática investigada, vocês podem propor aí uma questão para que fique para o grupo refletir sobre o assunto também. Após então a conclusão, é de extrema importância que vocês coloquem também as referências bibliográficas, ou seja, da onde vocês tiraram todas as informações que estão apresentando para os colegas. Pode ser ali tanto de livros, de sites da internet, de revistas, jornais. Vocês precisam colocar da onde tiraram. Existem algumas regrinhas básicas que são determinadas pelas normas da ABNT. Então, isso daí vocês podem também fazer uma outra pesquisa para saber quais são essas regras de como elaborar de modo correto essa bibliografia, tá certo? Porque para cada tipo de fonte consultada, há uma forma de você mostrar de onde foi tirado. Bom, após então nós tratarmos sobre essa questão da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, e além também das bibliografias, nós precisamos abordar agora de algumas características importantes que devem ser observadas na elaboração dos slides. Porque não basta somente você se comunicar bem, você elaborar as ideias de modo coerente e você não saber utilizar corretamente os slides como uma ferramenta. Se você for colocar slides na sua apresentação de seminário, ele tem que seguir alguns critérios importantes. O primeiro deles é que não pode ter muito texto. Os slides eles devem servir apenas como ponto de referência para você desenvolver as ideias. Então, ali precisam ter apenas frases curtas, ideias-chaves, alguns pequenos esquemas, mas principalmente imagens que possam retratar a sua explicação. Então, deve-se evitar de todas as formas colocar textos. Por quê? O público sabe ler. Então, se o público sabe ler, quando a gente coloca muito texto, a nossa tendência é de ficar lendo. Ou também, se eu não ficar lendo, o público também fica dividido naquela. Presta atenção na minha fala, ou eles vão ficar lendo. Então, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, é importante você colocar frases curtas, ideias-chaves, esquemas, imagens, figuras, gráficos, de modo que você possa olhar lá e desenvolver e explicar, aprofundar aquilo. Então, é assim que deve ser. As fontes, elas também devem ser legíveis e devem estar num tamanho adequado. Tem que tomar muito cuidado porque nós devemos evitar aqueles tipos de fontes muito desenhadas. O ideal mesmo é você dar prioridade para fontes mais simples.
Deve haver um bom senso também na distribuição do texto. Você deve organizar as palavras, as ideias, as coisas que você for colocar no seu slide de modo alinhado, a fim de que construa ali um layout bonito de se ver. Não pode colocar as coisas fora de alinhamento, desorganizadamente, apenas jogadas. Tem muitas pessoas que, quando vão colocar vários tópicos, deixam eles fora de alinhamento, um mais para cima, outro mais para baixo, um para o canto, outro para o lado. Então, o importante é você também ter esse olhar para a montagem do layout do seu slide. Não esqueça de ser criteriosíssimo com português. Tá certo que, às vezes, acontecem erros de digitação. Por isso que é também interessante que a pessoa que construiu os slides possa colocar para outro que não construiu fazer uma revisão daquilo que está escrito. Porque às vezes nós mesmos que construímos, lemos e relemos e sempre passa desapercebido algum detalhe. Então é muito importante que você coloque para outra pessoa que não construiu os slides, dar uma lidinha para poder perceber se há algum erro de digitação ou não. Erros de concordância, conjugação verbal. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos nos limitar à leitura dos slides, né? Então, como eu disse, se lá tiver apenas frases curtas, palavras-chave, esquemas, imagens, figuras ou gráficos também, você não vai ficar apenas lendo aquilo que está lá. Então você pode até ler, sim, mas você, além daquela leitura, você vai aprofundar a sua explicação sobre aquilo que foi dito. É óbvio que para fazer isso você precisa estudar o assunto. É muito importante que, quando o trabalho é feito em grupo, o grupo inteiro saiba do trabalho inteiro. É muito comum nos seminários, principalmente nas escolas, acontecer de fragmentar o conteúdo. Então, cada aluno estuda somente uma parte da pesquisa. Isso não é bom. Então, o grupo inteiro pesquisa, o grupo inteiro elabora a sequência das ideias, né, vai definir o que é importante ser colocado na apresentação, e o grupo inteiro tem que estudar com profundidade todo o assunto. Por quê? Durante a apresentação, se um dos colegas esquecer de falar algo importante, porque tendo em vista que tudo que vocês colocarem aqui é considerado algo importante, então, se alguém esqueceu de falar, o outro colega vai lá e faz um complemento na fala do colega anterior. Se nós ficarmos limitados apenas à leitura dos slides, nós vamos estar esquecendo que os próprios ouvintes também sabem ler. Então, se é para ler os slides, então não precisa estar na frente, não é verdade? Então, assim, vamos sempre lembrar disso. Frases curtas, tópicos, palavras-chave, esquemas, imagens, figuras, gráficos, tudo isso é uma forma de você dinamizar a sua apresentação, né, e mostrar que você estava também preparado para fazer isso. O ideal é que em cada slide você também aborde no máximo três conceitos. Isso vai facilitar a memorização do conteúdo por parte dos ouvintes. Outra coisa importante é você usar cores contrastantes entre o texto e o plano de fundo dos slides. Isso vai facilitar com que seja melhor visualizado. Além dessas cores contrastantes, também ter a fonte num tamanho adequado. Além disso, você precisa ser sóbrio nas animações, tanto na transição de slide para slide, quanto também na entrada e saída de algum conteúdo dentro do próprio slide. Então, nas animações e nas transições, sobriedade é o indicado. Então, não pode fazer coisas mirabolantes ou shows pirotécnicos, no caso. E sempre que possível, utilize ilustrações para representar aquilo que você está explicando, tá certo? Bom, agora vamos revisar um pouquinho aquilo que nós abordamos. Para lembrar, então, nós temos que ter em mente, primeiro, qual é a mensagem que nós queremos transmitir ao público. A partir disso, nós vamos, então, colocar esta mensagem dentro de uma estrutura. Essa estrutura é composta pela introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós vamos fazer a apresentação do tema e também demonstrar qual é o percurso que nós vamos seguir para tratar sobre esse tema que estamos apresentando.
No desenvolvimento, nós vamos trazer aí a fundamentação das ideias. Então, nós vamos abordar os conceitos mostrados na introdução agora de modo mais aprofundado, tendo como base justamente as fontes de pesquisa. Então, os recursos bibliográficos, os dados estatísticos, os artigos de revistas, de livros, de notícias, artigos científicos. E na conclusão, nós vamos fazer o resgate sucinto de tudo aquilo que foi apresentado ao longo do trabalho, bem como trazer aí uma resposta para a problemática pesquisada, ou se não tivermos uma resposta, nós podemos propor uma pergunta de reflexão para os ouvintes. Por fim, nós vamos mostrar quais foram as fontes bibliográficas. Então, quais foram as fontes consultadas para que essa apresentação fosse elaborada. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha curtido esta primeira parte da oficina de seminário, onde nós tratamos sobre como organizar as ideias e quais as características que os slides devem ter. Até a próxima!